Já falei algumas vezes por aqui como a inteligência emocional é muito importante para quem é mãe. Se você é mãe e empreende, você já sabe que para você é muito mais importante que você gerencie muito bem as suas emoções. Afinal de contas, somos muito exigidas não só no campo profissional, mas principalmente no campo emocional. E hoje eu vou falar para você sobre as 4 grandes pilares no qual é baseado a inteligência emocional e quais são as competências relacionadas a cada um desses pilares para que você consiga delinear melhor como você está hoje e possa ir identificando o seu processo de melhoria na gestão da sua inteligência emocional. Logo depois da vinheta, a gente já começa. Oi! Como eu falei lá na introdução, no vídeo de hoje a gente vai falar dos 4 grandes pilares da inteligência emocional. E o primeiro deles é o autoconhecimento, né? Como eu sempre falo, a gente começa do começo e a gente sempre bate nessa tecla aqui que o autoconhecimento ele é a base de tudo. Então, primeiro você passa a se conhecer, para depois você passar para a autogestão, que é o segundo pilar. Então, na autogestão, depois de se conhecer, você consegue permear melhor, caminhar melhor entre as suas emoções, saber quais são os seus gatilhos, o que gatilha cada um dos seus sentimentos e como fazer, aí parte para a autogestão. Você vai identificar como é que você faz para que assim que você perceber esses gatilhos, você não deixe esse sentimento atrelado a esse gatilho surgir, ou caso ele surja, você consiga controlar a ponto dele não te prejudicar. E aí a gente passa para o terceiro pilar, que é a empatia, ou seja, é como a gente começa a se relacionar com os outros. Os 2 primeiros são relacionados somente a gente, não somente a gente, porque a gente não está sozinho nesse mundo, mas muito mais a gente conosco mesmo. Então é o autoconhecimento, porque isso ninguém pode fazer por você a não ser você. Então o autoconhecimento e a autogestão, a gente está muito mais voltado para a gente, em como nós somos e como é que a gente se regula. Nos próximos 2 pilares, a gente passa a olhar também para fora, né? Para longe do nosso umbigo. Então a gente vai pensar na empatia, que a gente tem inclusive vídeo lá no nosso IGTV, corre lá, dá uma olhadinha. A gente fala sobre a empatia, que é quando a gente começa a perceber o outro, né? Perceber como as nossas emoções também impactam no outro, como o outro se sente perante esse mundo aí que ele também está vivendo. Então a gente depois passa para a gestão dos relacionamentos, que é o quarto pilar. E aí a gente, depois de se autoconhecer, se autorregular, conhecer o outro, saber como o outro lida com esse mundo, com os sentimentos dele, a gente passa a gerenciar os relacionamentos. Porque somente a partir desses 3 primeiros pilares é que a gente tem a base necessária para que a gente consiga gerir como é que todas as pessoas que estão ao nosso redor podem se interagir da melhor forma para que todas as pessoas sejam beneficiadas. A gente inclusive falou um pouquinho sobre isso lá no vídeo de empatia, que a gente fala que a empatia, o processo empático, ele tira esse foco da gente, ou seja, dos 2 primeiros pilares, e passa para o bem comum, né? A necessidade de todas as pessoas que estão envolvidas naquele sistema. Então é importante que esses pilares sigam, né? A lógica desses pilares é justamente disso. É um crescimento, na verdade, desse seu olhar que sai de você e começa a passar para o outro, mas à medida que ele passa para o outro, ele não deixa de olhar para si, mas ele vai ampliando esse olhar e a partir dessa ampliação dessa redoma, eu não vou deixar de perder esse gancho, a partir dessa ampliação dessa redoma,
é que a gente vai conseguindo perceber quem está ao nosso redor, e aí a gente consegue conectar melhor todas essas pessoas, todos esses entes que estão ao nosso redor permeando. Mas seria simples se fosse somente assim, falando assim, esses 4 pilares tá fácil, né? Mas você fica meio perdido. Como é que eu vou fazer essa autogestão, esse autoconhecimento? Então, as 12 competências, elas surgem justamente para servir como um passo a passo para que você consiga transitar nesses 4 pilares de forma coordenada, para que você consiga chegar no 4º pilar, na autogestão, na gestão de relacionamentos, muito mais consciente de todos os passos que você deu até chegar lá, para que você efetivamente consiga fazer uma gestão de relacionamento satisfatória para todos os entes. Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco grande. Vou tentar não enrolar muito. Vocês sabem que eu tento, mas não consigo falar pouco. Então, vou tentar ser bem sucinta falando dessas 12 competências para a gente não ficar com um vídeo muito extenso. Mas nada impede que você depois, se tiver dúvidas, por favor, comenta aqui que a gente vai ter o maior prazer de te responder. Lá nas nossas redes sociais também, se você preferir mandar um direct lá no Instagram ou no Facebook, mandar uma mensagem pra gente, pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos passar rapidinho para as 12 competências para a gente ter um pouquinho de tempo de explicar sucintamente, mas explicar todos eles de uma forma que você consiga entender. Bora? No primeiro ponto eu não vou nem me demorar muito, porque ele faz parte do primeiro pilar, que é o autoconhecimento, mas dentro do autoconhecimento só tem o autoconhecimento. E eu falo só sendo um pouco irônica, porque você se conhecer já é muita coisa. A gente sabe porque a gente tenta sempre fazer isso, e a gente, cada vez que a gente faz, a gente se surpreende com o tanto de coisa que a gente aprende. Parece que nunca tem fim, e não tem mesmo, porque a gente vai mudando, né? Então é importante a gente estar sempre revisitando esse primeiro pilar para que a gente consiga lastrear muito bem os nossos passos nas próximas 12 competências, tá? Mas o primeiro pilar só tem uma competência, que é justamente o autoconhecimento. É você se conhecer, saber os seus gatilhos, saber quais são os sentimentos que estão inseridos em você quando determinado gatilho aparece. Então, fazer esse mapeamento mesmo de quem é você, de como você reage em cada situação, é muito importante para que a gente siga para o segundo pilar, que tem um pouquinho mais. Bom, o segundo pilar tem 4 competências. A primeira delas é a gestão das emoções. Lembra que lá no ponto 1 a gente se autoconheceu? Aqui, já passando para a autogestão, no primeiro ponto da autogestão, a gente já começa a gerir as nossas emoções. Então, a partir dos gatilhos, como eu falei, a gente começa a identificar quais são as reações atreladas àqueles gatilhos e passa a tentar gerenciar melhor a forma como essas emoções aparecem, para que elas não surtam tanto prejuízo, né, caso ainda assim apareçam, e o futuro elas nem apareçam, a gente já saiba identificar e já consiga se controlar. O terceiro ponto é adaptabilidade. Então, adaptabilidade significa você se adaptar às situações. Então, à medida que você vai conseguindo fazer a gestão das suas emoções, você consegue adaptar a forma como você vai reagir para determinada situação. Então, você não vai nunca usar um tiro de escopeta para matar um mosquito. Então, você consegue dosar, né? Não vai fazer uma tempestade, um copo d'água, enfim, tem muitas outras relações que a gente pode fazer para ficar mais claro para você. Mas é mais ou menos isso, você vai adaptar a sua reação ao problema, né? Ao nível de problema que você vai ter. A gente, inclusive, num outro vídeo aqui no nosso YouTube, a gente já falou sobre isso. Eu vou tentar deixar linkado aqui para você, senão eu coloco no box de informações aqui embaixo, para que você também assista e consiga fazer essa adaptabilidade melhor a partir do que a gente fala nesse vídeo, tá? Ai, deixa eu até ver.
Ainda no pilar 2, nós temos o ponto 4, que é orientação para a realização. Quer dizer, a gente já veio gerindo a nossa emoção, fez a adaptabilidade de qual reação é melhor para aquela situação, e aí a gente vai orientar para efetiva realização, né? E a gente vai colocar em prática o que a gente verificou ser mais adaptável para aquela situação e analisar se isso realmente foi efetivo para aquela situação. E o ponto 5 é um ponto importantíssimo, parece bobagem, mas é muito importante, que o ponto 5 é o quê? Otimismo. Porque todas essas mudanças não são tarefas fáceis. A gente fala sempre aqui, quando a gente fala de gestão da emoção, emocional, inteligência emocional, a gente sempre fala isso, que é muito difícil a gente continuar na manutenção, né, na colocação em prática disso tudo, porque realmente é uma tarefa difícil, a gente começa, para e desanima. Então é muito importante essa fase otimista, que a gente mantenha firme, se motive a continuar, porque é um trabalho a longo prazo. A gente não vai começar hoje, amanhã a gente vai acordar cantando com os passarinhos. Não é dessa forma, mas a gente precisa saber que é um trabalho que sim, a gente vai conseguir alcançar uma gestão emocional muito melhor se a gente continuar colocando em prática tudo que a gente aprende, porque se a gente para na metade, a gente não vai chegar nunca. Se a gente continuar caminhando, a gente chega, demora, mas chega. Então o importante é continuar sempre caminhando, e o ponto 5 vem aqui nos lembrar que a gente se mantenha otimista, a gente pense sempre pelo lado bom das coisas, que isso vai ajudar também a gente na manutenção da gestão dessa emoção toda. E aí a gente passa já para o terceiro pilar. No terceiro pilar, que é o da empatia, a gente tem como item 6 a própria empatia, porque a gente já falou, inclusive, eu vou tentar deixar linkado aqui no box de informações aqui embaixo, o vídeo que a gente tem sobre empatia, para que você entenda que empatia precisa ser sem julgamentos. Então assiste lá e depois volta aqui para finalizar esse, ou termina de assistir esse, depois vai lá se aprofundar um pouco mais na empatia. Mas é importante que você faça essa junção, porque aqui eu não vou explicar tudo de novo, que está lá já no outro vídeo, mas é importante que você saiba que é preciso que você verifique como o outro está passando por alguma situação, como é que ele se sente perante uma situação, ou de repente até perante uma ação sua, como isso influencia no outro, certo? Passa a dar uma olhada melhor em como o outro reage às suas reações. E também, obviamente, a sua reação, tente ser empático com as outras pessoas, no falar, não tente dar muitos conselhos, porque ao dar conselhos você se sente superior a essa pessoa, e a gente sabe que cada um está no seu ponto de caminhada, então não cabe comparações. Então é muito importante que a gente tenha sempre à frente esse olhar empático, e a gente só vai conseguir isso nesse ponto 6, porque a gente já passou pelo autoconhecimento e autogestão. Então nesse nível empático a gente já começa a olhar, lembra que a gente começa no terceiro pilar, a gente já começa a olhar para o terceiro, então a gente consegue enxergar, depois que a gente se enxergou, a gente começa a enxergar melhor o outro. E esse sexto ponto é a empatia, justamente para a gente começar a enxergar o colega que está do nosso lado, para a gente começar a se relacionar melhor com os próximos. No terceiro pilar a gente tem ainda o ponto 7, que é consciência organizacional. E aí a gente vai passar a olhar não só o coleguinha do lado, mas também todos os outros que estão nos cercando. Porque é importante que a gente saiba como as nossas emoções influenciam também todas as outras pessoas que estão na empresa. E aí, se você é uma eu presa, eu não preciso me importar, posso pular esse item. Nãozinho, lindona. Você precisa olhar o seu trato com os fornecedores, o seu trato com os clientes, o seu trato com algum parceiro que de repente faz alguma parte do seu produto ou interage com você para fazer alguma parte do seu serviço. Isso tudo são pessoas que estão interagindo com o seu negócio. Então os seus sentimentos estão também impregnados nelas. Então você precisa também verificar como isso
afeta quem está próximo de você. O último ponto do terceiro pilar, que é o da empatia, é influência. E a gente precisa também saber de que forma a gente influencia as pessoas. É muito chato a gente descobrir que, de repente, a gente influencia as pessoas de uma forma não tão legal. Que através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, a gente acaba influenciando, de repente, de forma negativa, né? A gente faz alguma coisa não tão legal e quando a gente vê isso sendo copiado em outra pessoa, a gente meio que fica assustado, mas quando a gente começa a olhar bem no fundo, a gente percebe de onde saiu, né? Porque saiu da gente. Então, quando a gente tem filhos, principalmente, a gente percebe isso mais claramente, né? Eu não vou nem passar muito para o ambiente empresarial. Na nossa casa mesmo a gente percebe muito isso, porque às vezes a gente faz muitas coisas erradas sem pensar direito e quando a gente menos espera, quem é que está repetindo isso? Nosso filho. E a gente, quando vai repreender, a gente é surpreendida de repente. Aqui os meninos, eles têm liberdade para falar, então muitas vezes eles falam: ah, mas e por que a senhora faz? E por que a senhora fala? Então é muito importante que a gente perceba, comece a tomar consciência de que forma nós influenciamos outras pessoas, influenciamos quem está ao nosso redor, porque isso vale muito mais que qualquer palavra que a gente fale. Dos pontos 9 ao 12, a gente já está no quarto e último pilar. Ainda bem, né? Está chegando perto do fim, estamos perto da linha de chegada, não desiste não. Lembra do ponto 5? Otimismo. Então, o ponto 9, a gente percebeu que a gente é influente, que a gente influencia as pessoas. Então, no ponto 9 é o ponto mentor. O mentor é quando a gente começa a ser procurado para ser aconselhado, para aconselhar as pessoas, para ajudar as pessoas a resolver problemas. Então a gente precisa também ter consciência e principalmente responsabilidade, não só do que a gente vai falar para essa pessoa, mas também da nossa postura. Lembra de todos os outros pontos, que a gente não pode julgar, que a gente precisa ser empático, que a gente precisa perceber a influência que a gente tem nas pessoas, para que a gente de repente não seja um mentor. Recentemente passou, né? Sempre aparece na mídia, na verdade, as pessoas falando sobre os coaches, que tem muito coach picareta por aí. Então não seja esse mentor picareta. Procure ter responsabilidade sobre tudo que você vai falar, porque você já percebeu lá no ponto 8 que você influencia as pessoas. E é a partir do momento que as pessoas passam a te procurar para que você as auxilie a chegar do ponto A ao ponto B, então tenha muito mais responsabilidade em tudo que você vai falar. E, obviamente, nesse ponto você já está muito mais equilibrado, vai conseguir também orientar seus mentorandos a chegar também no ponto que eles desejam. E a gente chega no ponto 10, que é na gestão de conflitos. Quando a gente começa no ponto 9 a ser procurado para ser mentor de alguém, a gente já começa a ter uma certa autoridade na gestão emocional. E aí a gente começa realmente a ser chamado para ser gerenciador de conflitos. Então todo e qualquer conflito que apareça ou no seu âmbito familiar ou no seu âmbito empresarial, você vai começar a ser solicitada para interagir com esses conflitos e negociar, ser a grande negociadora nesses processos para dirimir qualquer problema. Os dois últimos pontos fazem parte do quarto pilar, que é o gestão de relacionamentos, e eles estão muito mais voltados realmente para esse grupo, que o ponto 11 é a gestão de equipes, né? Quem já teve problema de gestão de equipe, respira. A gente ri de nervoso, porque a gente sabe que é um ponto muito crítico, né? Quando junta mais de uma pessoa, a gente já sabe que vai dar algum problema. Então, a gestão de equipes, principalmente se ela for muito grande, ela vai ser sempre um desafio para toda e qualquer gestora. Então, é preciso que a gente tenha consciência lembra da empatia? A gente vai ouvir, vai tentar ouvir
cada pessoa, a gente vai tentar identificar o sentimento de cada pessoa diante daquele trabalho, diante daquela equipe ou da postura de uma outra pessoa, enfim, nesse ponto a gente já vai conseguir gerenciar melhor todas as pessoas que estarão naquele processo, para que a gente consiga extrair sempre o melhor de cada pessoa e fazer, obviamente, que o que todo mundo quer, fazer o trabalho fluir de uma maneira mais tranquila e feliz para todas as pessoas, obviamente alcançando o objetivo que foi traçado lá na empresa. Essa última competência do quarto pilar, ela é meio nível Olimpo, você sabe, né? É a liderança inspiracional. É quando você não precisa nem falar para as pessoas o que elas precisam fazer, através da sua inspiração, dos seus atos, da forma como você trata todas as outras pessoas. As pessoas, elas meio que ficam envergonhadas de não agir da mesma forma. Elas se sentem tão inspiradas pelo exemplo, pelo que você já faz, que elas automaticamente se colocam nesse padrão e passam a fazer exatamente a mesma coisa que você. Então, a gente sempre busca ser esse líder inspiracional, não só para os nossos pequenos, mas também no nível empreendedor. A gente busca também ter essa liderança inspiracional, porque a gente busca inspirar outras mulheres, outras parceiras que sejam também mulheres proativas, mulheres que buscam sempre a melhoria contínua. Então, através desse processo, a gente parece que não vai chegar nunca nesse nível 12, né? Nessa 12ª competência, mas eu garanto que sim. Outras pessoas já conseguiram, não vou dizer que eu consegui não, que eu vou estar mentindo, tá? Mas eu juro a você que eu conheço pessoas que estão já nesse nível e eu admiro muito e tento, obviamente, chegar nesse ponto. Mas a gente, com perseverança, o otimismo lá do 5º ponto, lembra? Então, a gente vai conseguindo, a gente se enxerga já nesse última competência, toda completinha a nossa carga, e a gente um dia chegue nesse ponto. Mas a gente precisa sair da inércia, a gente precisa começar a trilhar esse caminho, para que a gente, obviamente, consiga atingir o objetivo, que é a gestão melhor das nossas emoções. Nesse vídeo eu te falei sobre os 4 pilares da inteligência emocional e quais são as 12 competências que estão divididas, né, em cada um desses pilares. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, aperta aqui embaixo esse joinha para a gente saber que você gostou, principalmente, e para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e que deve ser distribuído para mais pessoas. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho que está logo ao lado, para que você seja avisado sempre que a gente publicar material novo aqui no nosso canal. Se você não segue a gente, olha o box aqui embaixo. A gente tem o link direto lá para o nosso Instagram, para o nosso Facebook, não é desculpa de você não seguir a gente lá. Você já sabe que a gente gosta muito quando vocês comentam, então, por favor, se ficou alguma dúvida, se você tem alguma coisa a contribuir para outras pessoas que vão assistir aqui esse vídeo, para a gente também, pode ser uma coisa que a gente não tenha pensado ainda, contribui com a gente aqui, deixa o seu comentário, deixa a gente saber o que é que você está pensando de tudo isso que a gente vem falando esse tempo todo aqui no nosso canal no YouTube. No mais, você já sabe, se conecta com a gente aqui na Redoma. Tchau!